Olá, crianças! Vamos iniciar então a nossa quinta aula em rede, dia 24 de abril. Para iniciar a nossa quinta aula em rede, vamos começar com a nossa rotina. A nossa rotina da nossa quinta aula é o caderno de produção textual, depois a leitura com o título Cabe na Mala, de Ana Maria Machado e o ilustrador Cláudios. Nosso caderno de matemática, a prova vai fazer as correções das tabelas e vai voltar a explicar para que todos possam aprender, se houve dúvidas, e para finalizar a nossa orientações, tá? Então eu vou inverter um pouquinho a ordem, eu vou começar, lá vem a história, a dica de leitura para esse final de semana. Para esse final de semana, eu dou a dica, lá vem a história, eu dou a dica do livro Cabe na Mala, de Ana Maria Machado e Cláudios, né? Esse livro, Cabe na Mala, não ficou com uma imagem muito boa aqui, na hora que a prof foi fazer a impressão, mas depois, na aula, depois de enviar a aula, a prof vai botar onde vocês podem fazer a leitura igual a outra leitura, tá? Lembrando que tem que fazer sim as leituras, tá? Que depois, mais tarde, a prof vai estar cobrando. Vai estar dizendo, lembra daquele livrinho que eu falei para vocês? Então, façam a leitura desse livro. Cabe na Mala. Pelo título da história, tá? Qual é a história? O que vai contar esse livro? O que será que tem? Quem serão os personagens? Tá? Qual será a editora desse livro? A editora desse livro é Salamandra, tá? A editora desse livro é Salamandra. E quem será que tem? Quais são os personagens que tem nesse livro? Por isso que é importante fazer a leitura, tá, pessoal? Todos os livros que eu for dando dica, tem que fazer a leitura. E sempre eu vou pôr o livro lá na imagem, lá embaixo, depois das aulas, tá? Depois da aula de sexta-feira. Então, a dica de hoje é Cabe na Mala, de Ana Maria Machado. Façam a leitura, certo, pessoal? Então, conforme a nossa rotina, nós vamos começar com o caderno de produção textual. É um caderno que vocês têm lá de Minha História na TV, lembram? Nesse caderno, a última atividade que vocês fizeram foi a do Miguel e Pedro em férias, né? Acho que foi essa historinha que que mostra para vocês. Depois dessa atividade, deixe uma linha em branco, coloque o nome da escola, deixando uma linha em branco, o nome da nossa cidade, o mês, o ano, o nome da professora para indicar que foi a professora que trabalhou com vocês esse conteúdo, esse assunto, o nome, tá? Deixe uma linha em branco e escrevam capa do livro. A capa do livro, nós não vamos ter o livro, tá? Vocês não vão ter essa imagem, mas o livro é esse aqui, tá? Esse é o livro, tá? O título, então, Cabe na Mala. Depois a prova vai botar essa imagem lá no videozinho para vocês verem, tá? A prova vai botar esse videozinho, daí tem que passar para vocês verem e voltar. A escritora, quem foi que escreveu esse livro? Os personagens, por isso que eu disse que tem que fazer a leitura. Quem são os personagens dessa história? Quem contou essa história? Quem fez parte desse livro, dessa história? E a editora. Quem foi que publicou esse livro? Quem foi a gráfica que fez esse livro? Cabe na Mala, tá? Lembrando que esse é o livrinho de vocês para fazer essa atividade no caderno de produção textual. Então, conforme a nossa rotina agora, tá? Nós vamos lá para o caderno de matemática. No caderno de produção textual, nós vamos fazer a correção. Vocês vão deixar uma linha em branco e começar a data para fazer a atividade, certo? Então, vamos lá. O último livro que nós trabalhamos foi As Férias de Miguel e Pedro. Qual é o título? As Férias de Miguel e Pedro. Certinho. A escritora, quem foi
foi que escreveu esse livro? Ruth Rocha, certinho. Ilustrador, quem foi que desenhou essa história? Quem foi que fez os personagens, o desenho? Foi Eduardo Rocha. Os personagens, quem foi os personagens dessa história? Miguel e Pedro. Eles foram os principais, né? Mas teve mais personagens, né? O tio Chico, a tia, teve mais personagens, mas os principais foram Miguel e Pedro. Editora, quem foi a editora que publicou esse livro, né? Melhoramentos, tá aqui embaixo aqui, ó, certinho quem fez isso. Pode colocar um certinho a lápis, deixando uma linha em branco, comecem a data para fazer a próxima atividade. Já no caderno de matemática, conforme a nossa rotina, nós temos tabelas e gráficos, era para copiar isso no caderno, não precisava ser todo num dia só. O que era para copiar? Você já deve ter visto tabelas e gráficos, agora mais do que nunca, né? Devido a esse coronavírus, está passando bastante gráficos nos jornais, tabela, né? Nas revistas, televisão e outros canais de comunicação. Então, utilizando, para que a gente serve? Para que serve essas tabelas, esse gráfico? Para visualizar e comparar os dados que nós temos. Depende do que lá no caderno de tarefa a Pro pediu para vocês fazerem uma tabela agora de uma pesquisa que a professora de educação física fez. Isso também dá para fazer, comparar os dados. Depois nós vamos ver como é que nós vamos comparar esses dados. Vocês já viram essa atividade. Então, a Pro pediu para vocês fazerem a atividade, olha só. Observe a quantidade total de frutas que é na fruteira. Nessa atividade, a Pro pediu para vocês fazerem o desenho, vocês podiam fazer a cesta, fazer qualquer desenho, qualquer frutas que vocês quiseram, tá? E depois organizar a tabela, tá? A dona desse caderno, como a Prof tinha feito essa impressão ali, a Pro utilizou o mesmo para fazer no caderno dela, mas vocês poderiam desenhar as frutas que vocês mais gostam. Então, ela fez as frutas e as quantidades que tinha na fruteira. Ó, 2 abacaxis. Quer ver como é comparar os dados? Eu poderia fazer essa pergunta. Quantas bananas tem a mais do que abacaxi? Eu estou comparando. Qual fruta tem mais na fruteira? Eu estou comparando os dados. Qual fruta tem menos na fruteira? Eu estou comparando os dados. Depois das atividades na fruteira, tá? Dizia o seguinte: veja na tabela o resultado da pesquisa realizada na nossa escola sobre a frequência dos alunos na biblioteca. Então, também a professora da biblioteca, a dona Lisiane, ela fez uma pesquisa e ela queria saber quantos alunos iam na segunda-feira, quantos alunos iam na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira, nos dias que tem aula, né? No dia da semana que tem aula. Então, ela fez, numa semana ela pegou e fez. E aí, a Pro pegou esses dados dela, essas informações, e fez a pergunta, e fez essa tabela. E aí a gente vai comparar os dados. Para isso que serve uma tabela. E depois, na próxima aula de matemática, na próxima sexta-feira, nós vamos aprender os gráficos, tá? Na letra A dizia o seguinte: qual o dia da semana de maior frequência dos alunos à biblioteca? Então, qual é o dia, tá? Qual é o dia que tem mais alunos na biblioteca? Qual é o dia? Segunda-feira é 25, terça-feira 34, quarta-feira 38, quinta-feira 45, sexta-feira 50. Qual que tem mais? Os alunos vão mais na biblioteca? Qual o dia da semana? Sexta-feira, quem respondeu. Pode colocar um certinho. B. Qual dia da semana tem menos frequência dos alunos à biblioteca? Qual foi o dia que foi menos aluno? Eu estou comparando os dados. O que tem menos dias ali foi segunda-feira.
Então, quem respondeu segunda-feira pode colocar um certinho. Letra C. Qual dia da semana teve 38 alunos que frequentaram a biblioteca? Qual foi que teve 38 alunos? Foi lá na tabela, 38 alunos, foi quarta-feira. Quem respondeu quarta-feira, certinho. Pessoal, já era para ter feito essa atividade, não deixa como lá. Depois, a Pro deu o jogo da velha. E aí, era para ter feito a tabela de quem ia ganhar esse jogo. Então, foi feito, ó, primeira jogada, segunda jogada, terceira jogada, quarta, quinta e sexta jogada, tá? Era para ter feito a tabela das jogadas, jogou a Valentina e a Senilde. Então, a Valentina jogou com a Senilde. Então, vamos lá. Na primeira jogada, deu velha para as duas, né? Na segunda, deu velha. Ah, mas quem era o X, quem era a bolinha? Então, a Senilde era o X e a Valentina era a bolinha, tá? Então, a primeira empatou, a segunda também, a terceira, a Valentina ganhou, tá? Então, a terceira jogada, a Valentina ganhou. A quarta, a Senilde ganhou. A quinta, deu velha. E a sexta e última jogada, a Senilde ganhou. Então, se eu fizesse... Quem ganhou esse jogo? A Senilde. Quantas jogadas a Valentina ganhou? Uma. Quantos jogos da Velhas nas jogadas deu? 3 jogos. Eu estou comparando os dados. Para isso que serve uma tabela e um gráfico. Comparar os dados. Certo? Então, conforme a nossa rotina de hoje, vamos para o próximo item, que é então as nossas orientações. Vamos lá para nossas orientações da nossa quinta aula em rede. Primeira dica, então, faça as atividades em seu tempo, não deixe acumular. Não deixem para fazer tudo no mesmo dia, não façam as atividades tudo no mesmo dia. Organizem os dias da semana. Ah, segunda eu vou fazer o caderno tarefa, terça eu vou fazer o caderno matemática, quarta eu vou fazer um outro caderno. É como se vocês estivessem realmente na escola e tivessem que fazer uma atividade a cada dia da semana. Porque se ficar tudo para um dia só, vai ficar muito cansativo, tá? E vai demorar muito, vocês vão ficar tristes. Então, organizem o tempo de vocês. Lembre-se, vocês não estão de férias, pessoal, tá? A gente não está de férias, a gente está dando aula, uma aula diferente, aula em rede, mas é aula normal, a gente tem que fazer nossas atividades, tá? Que a mamãe que trabalha à noite ou a mamãe que trabalha de manhã, e aí não tem como orientar, façam à tarde, mas tem que fazer atividade um pouquinho a cada dia, tá? Uma atividade por dia. Segunda dica, enviar os vídeos e fotos nas terças e nas sextas. Então, a Pro pediu uma atividade para vocês enviarem foto, lembrando que é nas terças e nas sextas, tá? Porque senão a todo instante eu tenho que ficar descarregando, é muita foto. Então, tem as outras professoras também que vocês estão mandando as atividades, tá, pessoal? Então, nas terças e nas sextas, até para não atrapalhar as atividades delas. Terceira dica, tirem suas dúvidas com a professora, tá? Bem legal, semana passada a Pro atendeu bastante alunos mandando áudio para Pro, a gente foi conversando, foi mostrando como é que era para fazer as atividades. Peçam emprestado o celular do papai e da mamãe, tá? Façam o que tem que fazer realmente no celular, né? Pega emprestado e já devolve, faz as atividades e já devolvam para eles. Quarta dica, o kit alimentar. Não esqueçam, tá? A Pro, mesmo se vocês não precisam do kit alimentar, se vocês queiram se inscrever, se inscrevam e façam a doação, tá? Aonde que eu tenho a matrícula? A matrícula do aluno tá lá na carteirinha dele de alimentação, tá? Quinta dica,
Participação nas atividades. A Pro vai sentar, organizar e vou ver quem fez as atividades, quem não fez, e vou estar avaliando. Então, tem que prestar bem atenção na avaliação. A avaliação é uma provinha. A Pro está fazendo para dar nota, precisa nota. Sexta dica é a leitura. Qual é a leitura dessa semana? Cabe na mala, tá? A leitura dessa semana é Cabe na Mala. O que será que é essa história? O que será que cabe na mala? Bons estudos, bom final de semana e lembre-se sempre, tamo junto.